Salve, salve, torcedor São Paulino, mais um vídeo aqui no nosso canal para falar do pós-jogo de São Paulo contra Primavera. Um jogo, olha, difícil de assistir, porque o São Paulo sofreu e sofreu até o final. Impressionante, não era para ter sido assim. O São Paulo não podia ter sofrido desse jeito. Teve que colocar os titulares no segundo tempo, todos os titulares. E olha, foi por um pouquinho, hein? Por um pouquinho mesmo. Porque se não fosse o VAR para ver a situação ali, a gente já teria empatado com o glorioso Primavera. Né? O Primavera é um time, primeira vez que está jogando no Morumbi, primeira vez que está jogando a Série A, e aí o São Paulo passou um aperto, um sufoco terrível, saiu atrás no placar, não era para ter sido assim. O São Paulo prega essas peças na torcida, é impressionante. Eu já estava assim, praticamente, não, São Paulo perdeu, vai perder. Aí conseguiram empate depois essa virada, mas foi no fio da navalha. Muito tenebrosa a atuação do São Paulo como um todo no jogo. Aí eu vi o comentarista, nossa, o São Paulo jogou muito no primeiro tempo. Que jogou muito, o São Paulo apertou, sim. Mas se você for ver, as finalizações foram mínimas. Acho que foi uma finalização do Tapia ali, e mais uma ou duas, no máximo. Eu nem lembro, mas eu lembro do Tapia. Não teve mais nada, o São Paulo apertou. Apertar não quer dizer que está jogando bem. Não foi traduzido em situações de gol, situações claras de gol. Então o comentarista viaja grande. Não, o jogo como um todo do São Paulo foi um jogo fraquíssimo, mas conseguiu a vitória. Isso que era o mais importante, conseguiu essa vitória, só que desgastou muito os jogadores, né, que são os titulares ali, mas desgastou, não precisava desgastar assim. E aquele negócio, né? Não vai poupar os titulares, né? Alguns. Aí sai perdendo, tem que colocar os titulares. Nesse caso, hoje conseguiu vencer. Mas se não tivesse vencido, a crítica ia ser muito maior, porque você não descansou os caras, teve que colocar os caras depois e ainda conseguiu perder ou empatar. Mas pelo menos veio a vitória. E o São Paulo subiu ali na classificação. Claramente que agora não tem o menor risco, não tem como cair mais, né? Esse fantasma da Série B do Paulista aí já foi embora. Também para o choro dos antes, né? Porque os antes queriam de qualquer jeito que o São Paulo caísse, para poder falar ainda mais, ó, vocês vão cair no Campeonato Paulista porque vocês ficam negando que o São Paulo caiu em 90. O São Paulo não caiu em 90. Isso daí é coisa de desinformado ou de gente que não quer aceitar a verdade. Essa que é a questão. Isso aí a gente já sabe. Tem o PVC aí, ó, foi lá trazer o regulamento da competição de 1990. Estava escrito claramente, não haverá descenso. Mas os antes insistem em falar, só que vão continuar falando porque o São Paulo não vai cair no Paulista. Essa que é a questão. Não estou me vangloriando, mas só estou defendendo a posição do meu time, que os antes querem demais que o São Paulo caia. Esse é o grande sonho da vida deles, é que o São Paulo caia alguma vez, e não vai cair se tudo correr bem, é claro. Pelo menos do Paulista a gente já está livre, né? O São Paulo chegou a 10 pontos, chegou à 8ª colocação, mas amanhã ainda tem jogos e pode mudar essa questão. Olha, o São Paulo estar em 8º por si só já é uma vergonha. 10 pontos, que o São Paulo ainda está 6 pontos atrás do Novo Horizontino, que é o primeiro colocado do campeonato. Por si só já é uma vergonha, tá? Por si só. Vamos falar do jogo aqui, é claro, a gente tem que fazer um contexto, mas o São Paulo entrou com 3-5-2 novamente, e eu já vou dando as notas dos jogadores e falando o nome deles. Rafael, olha, ele fez uma defesaça, mas uma defesaça no finalzinho do jogo ali, ó. São Paulo, eu falei, pronto, tomou o gol. Que o cara deu um corte no Alan Franco ali, tirou o outro menino, acho que era aquele menino que entrou por último. E ainda bem que o Rafael conseguiu fazer essa defesaça. Então, pela defesa, Rafael, pela defesa, nota 8 para você. Você garantiu o resultado. No gol você não tinha culpa também, não tinha o que fazer, a bola desviou no pé do Ferrarese, não tinha nem o que fazer. Então nota 8 para o Rafael. Ferrarese, hoje eu vou dar uma diversificada aqui, porque os zagueiros foram diferentes. O Ferrarese, ele é doido. Tava agora no segundo tempo, ele estava lá na frente, de ponta, ele é doido da cabeça, esse cara não bate bem não.
Ele tem que entender que ele é zagueiro, o que, que ele tá querendo fazer lá? E tava lá nitidamente, praticamente de ponta. Tem os jogadores de ataque para quê, Ferrarese? Você tem que largar a mão de ser louco. Mas jogou, não todo, ele jogou bem. Então nota 7 aí para ele, pro Ferrarese. Alan Franco, para mim foi o melhor da zaga, né? Ele foi mais tranquilo ali, mais seguro. Então nota 7,5 para ele. E o Dória, mal, não jogou, olha, não sei que foram trazer esse jogador aí, rapaz do céu. Esse Dória aí é bem fraquinho, hein? E ainda tomou cartão, depois foi substituído. Então esse Dória aí, nota 5,5 para ele. Não é lá essas coisas não, hein? Bem fraquinho. Bobadilha, nota 6,5 para ele aí. Jogou razoavelmente bem, mas aí vai ficar no 6,5. Marcos Antônio jogou bem. Esse cara, olha, ele é difícil ele errar passe, ele errou ali, eu acho que um passe, 2, mas ele é muito bom jogador. E o Flamengo, que se quiser, Flamengo, você vem e paga a multa rescisória dele, e aí você leva. Se você não for pagar a multa rescisória, não interessa. E São Paulo, o senhor Harry Masses aí, olha, esquece esse negócio de carta de preferência para Flamengo sem dar nada em troca. Eles querem ter carta de preferência, mas não querem dar nenhum valor. Não querem dar nenhum jogador por essa preferência. Sai fora, descarte isso daí e nem leva em consideração. O Flamengo quer dar uma despertinha aqui. Eles podem ter dinheiro? Pode, mas a gente também não é bobo. Não pode dar uma mole desse. Então, Marcos Antônio, nota 8 aí para ele. Enzo Dias jogou bem, é um cara esforçado, aguerrido, cruza algumas bolas interessantes ali. Então Enzo Dias, nota 6,5 aí. Cedric, meu pai do céu, Cedric, horroroso, péssimo, lento, não sabe cruzar. Hora que toca para ele passar em velocidade, ele não tem mais velocidade, porque eu acho que ele tem 34 para 35 anos. É ruim por si só. Então, nota 4 para esse Cedric aí. E 4 é muito, hein? 4 é muito. Não dá, gente. E o pior é que ele tem contrato até o final do ano que vem. Não dá, não tem condições. Lucas Moura fez o gol, jogou bem. Tá certo que no primeiro tempo ali do meio pro final ele morreu, desapareceu. Tentou algumas jogadas, porque ele tá tentando, né? Algumas ele teve êxito, outras não. Mas ele tá tentando, parece que ele está recuperando a forma física. Legal, continue assim, Lucas, que a gente precisa muito de você para a temporada. Muito mesmo. Mas eu acho ainda que o Lucas segura um pouco a bola e ele poderia chutar mais de fora da área. Seria interessante. Ele dribla 1, 2, ele quer driblar o terceiro, o quarto. Dribla 1, dribla 2 e já chuta pro gol. Ou então dribla 1 e já chuta. Porque ele pega a zaga, pega os jogadores da defesa e o goleiro pode pegar eles desprevenidos. Então, muitas vezes ele segura demais a bola. Mas Lucas, nota 8 aí pelo gol e pela partida, nota 8, tá bom, tá ok. Tapia se esforçou bastante, mas é caneludinho demais. Então, nota 6 aí pro Tapia, para ficar na média. E o Ferreirinha, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o Ferreirinha, ele não acerta uma finalização. É impressionante como ele é tenebroso na finalização, Ferreirinha. Não dá. Se ele pegasse e driblasse, não chutasse, tocasse certo, aí seria melhor, mas ele também não toca certo. Então, ele tá sendo um zero à esquerda nesse ataque aí. E ó, que ele tem chance, muitas bolas vai para ele mano a mano. Ele cisca, joga pro lado, ou cisca, dá aquela jogada pro lado também e chuta pra lua, pra longe, ou vai vai dar o passe vai fraco demais, ou vai forte demais. Muito mal, Ferreirinha. Nota 4 para ele também. Péssimo, na minha opinião, péssimo. Esses foram os jogadores que entraram de titular. Vamos falar dos jogadores que entraram depois. O Crespo, né? Viu que estava feita aquela, né? Estava feita a M, então ele falou: não, agora tem que mudar, tem que colocar os titulares aí. Aí ele colocou o Luciano. O Luciano, mais ou menos ali, ele que sofreu o pênalti, né? Melhorou um pouquinho o ataque do São Paulo. Nota 6,5 para o Luciano aí. Nada mais que isso também, Luciano. Lucas Ramon, ele que deu ele correu, né? E deu aquele meio que cruzamento já caindo assim, que foi pro Danielzinho. O Danielzinho tocou pro Lucas.
Então, mas entrou fazendo alguma coisa. Então, nota 6,5 aí para o Lucas Ramon, que ele tenha mais oportunidade para a gente ver, porque o Cedric não tem condições. A gente já tem o Mike, que aparentemente é o titular, mas o Cedric não dá, gente. Não tem condições o Cedric. Danielzinho fez assistência, então, aguerrido, joga bem, toca bem. Então, Danielzinho, nota 7 aí para ele. E ele que deu assistência, né, pro gol do Lucas. Lembrando, só para falar que o gol do Lucas foi no 71, ainda tinha muito tempo o São Paulo fazer, perdeu a oportunidade, então tem que melhorar muito ainda esse time do São Paulo, porque sofrer contra o Primavera não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Caleri entrou se matando, o Caleri, olha... E o gol do Lucas, ele que vai lá, se mata para poder dar o cruzamento para o outro lado, para o Lucas Ramon pegar. E ainda fez o gol, o gol de pênalti. Então, Caleri, nota 8,5 para você. Teve que colocar o Caleri, porque senão a gente ia se ferrar. Minuto 81 que foi esse gol do Caleri. E o Luca, que entrou no começo ali também, nas primeiras substituições, foi para cima, tem que melhorar um pouco a finalização, mas foi bem, nota 6,5 para ele. E por fim, quem entrou foi o Pedro Ferreira, que entrou no próprio lugar do Lucas, né? Ele tentou alguma coisinha ali, mas também não foi nada demais, nota 6 para ele, para ficar na média. Então essa foi a partida do São Paulo, muito dolorida, muito sofrida, para jogar contra o glorioso Primavera. Olha, não é de se elogiar, tá? Não estou elogiando em nada aqui. Né? Não dá para elogiar o time. O time sofreu totalmente, saiu perdendo para o Primavera, não tem como vir aqui elogiar. Não tem nada para elogiar. Eles não fizeram mais que a obrigação de conseguir pelo menos virar o jogo e vencer. Não fizeram nada menos que obrigação. E é isso aí, pessoal. Agora o próximo jogo do São Paulo é contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no meio da semana. Vamos torcer aí para o São Paulo sair com mais uma vitória de lá, né? Vai ser no Morumbi também. Ficar com 7 pontos, ficar ali mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. E agora no Campeonato Paulista está livre. Aí vamos ver o que vai acontecer no final dessa rodada. E aí o São Paulo vai classificar ou não, a depender de que vai ganhar da Ponte Preta, que já é rebaixada. Vamos ver se o São Paulo vai ganhar. Vai ser fora de casa, né? Vamos ver se a Ponte Preta vai vir até com o time reserva, porque já tá rebaixada para a Série B do Campeonato Paulista, tá certo? É isso daí, vamos continuar torcendo. Coloca a sua opinião aí sobre o jogo. Né? Se alguém falar que o jogo foi bom, não foi bom, gente, não foi bom. Só pelo fato de ter sofrido desse jeito para ganhar do Primavera, já não foi bom. Essa questão já não foi. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.